Vamos conversar agora com o Lucas Nakata, trader da NAK Invest e coordenador do Bankless Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, pelo tempinho dedicado aqui a conversar com a BMC News e com o Crypto News. Boa tarde a todos aí, boa tarde, Gabriel, como é que você tá? É um prazer estar voltando para cá, para a BMC, e vamos comentar o mercado aí, né? Tá dando uma alta boa em relação às altcoins, tá bem mais animado do que o Bitcoin em si, né? Então vamos dar uma comentada assim. Perfeito. O que eu gostaria até de entender nessa tarde, já que você comentou essa disparidade das altcoins com o especificamente, Bitcoin é o único ativo que está ali basicamente no 0 a 0, o restante do mercado ganhando um pouco de valor nesta tarde, alguns ativos ganhando bastante aqui valor durante esse dia. Como que você analisa essa disparidade? O Bitcoin não está conseguindo sair dessa casa dos 20 mil dólares, ainda está muito instável, enquanto outros ativos estão ganhando valor recentemente, depois dessa leve descorrelação com as bolsas norte-americanas lá nos Estados Unidos. Como que você avalia essa situação? Por que o Bitcoin está tão estável? O pessoal está receoso em comprar o ativo, não tem tanta força compradora para Bitcoin neste momento, há muito receio perante o que pode acontecer no ano que vem. Como que está a sua avaliação sobre isso? Eu acho que a gente está numa região chata, né? Primeiro, se a gente for comentar mesmo a região está bem chata. É uma região aí que a gente fica batendo entre 18 e 19 mil dólares para o topo dela, né? A gente não chegou nem a quebrar os 22.500, 21.500, que está com dificuldade. Então, assim, eu acho que o principal movimentação que está tendo em relação às altcoins hoje é por conta também puxado pelo fator da dominância que está caindo, né? Então, quando a gente tem a queda no quesito de dominância, a gente está tendo um fluxo de volume que sai, né, da rede do Bitcoin para a rede das altcoins, e isso é o que a gente está vendo no dia de hoje, né, o que pode estar provavelmente impulsionando esse mercado. E também tem outros quesitos que eu acho também que é um pouco do medo da guerra, por assim dizer, entre FTX e Binance, que hoje deu o que falar também, né? Maravilha, a gente tem muito essa questão de regulações, o que está acontecendo, como o mercado está se movimentando, esses players institucionais ditando bastante regra aqui no nosso mercado de criptoativos. A gente tem os projetos que são descentralizados, que são formados por comunidades, mas também há muito projeto institucional entrando aqui no nosso mercado de criptoativos. Muitas grandes companhias, muitos conglomerados, muitos players institucionais muito fortes entrando aqui no nosso mercado de criptoativos, inclusive players que têm capital aberto em outras bolsas por aí, por mundo afora. Como que você analisa essa entrada de dinheiro institucional neste nosso mercado? A gente pode ver uma grande mudança, essa questão da guerra, da insegurança internacional, da Covid, ela é um patamar aqui que foi quebrado, um paradigma que foi quebrado para o mercado de criptoativos. A gente pode ver uma grande mudança nessa recuperação do mercado de criptoativos. Como que você avalia? Teve alguma grande mudança em relação aos players institucionais nesse último ano que nós passamos? Com certeza, né? A gente está vendo, na realidade, os institucionais olhando o mundo de criptomoeda com uma outra perspectiva, né? Um outro olhar. A gente tinha no começo lá diversos institucionais, bancos e empresas que tinham muito medo de entrar no espaço, e hoje já não é assim, né? A gente vê que tem um certo interesse em abrir posição no mercado, né? Eu digo principalmente aí nos principais, que seriam o Ethereum e o Bitcoin em si, né? Agora, Covid, guerra, são coisas que na realidade a gente não consegue prever e nem precificar isso de acordo com a evolução da tecnologia, mas eu acho que sim, no último tempo aí os institucionais entraram e estão com muito mais confiança aí dentro do mercado, e eu acho que nos próximos tempos aí a gente pode ver um maior número de institucionais também entrando no espaço. É até interessante falar sobre a movimentação que a gente está, né, esse patamar aí chato dos 20, 18 mil dólares, que a gente vê muita gente acumulando, né, a gente vê muita gente nova entrando no mercado, aumento de carteira em relação ao número de bitcoins, então carteiras com até 1 bitcoin, carteiras com até 10 bitcoins aumentando, e que possivelmente também podem ser institucionais. A gente bateu um recorde agora, faz um mês e meio aí, de declarações de CNPJ que tem cripto, né? Então eu acho que isso é um sinal extremamente positivo para o ecossistema. Perfeito. Agora falando de ecossistema, a gente
sabe que existem grandes players aqui que ditam normalmente o ritmo dos mercados. A gente tem as grandes corretoras de criptoativos, a gente tem os grandes investidores de criptoativos. Como você bem mencionava, essa guerrilha, essa guerra aí entre FTX e Binance, como que isso está afetando o mercado de uma forma como um todo? A gente tem ali o token da FTX, claro, sofrendo bastante depois da indicação de venda da Binance. A gente tem uma guerra travada ali entre os executivos. Como que isso contamina o restante dos investidores e o restante dos criptoativos disponíveis hoje para investimento? Eu acho que, querendo ou não, isso causa um pânico geral, né? Quando a gente tem algum tipo de corretora ou um big player aí no mercado com problemas, estão se falando até insolvência da FTX, né? A gente está vendo a FTX tomando passos grandes no mercado, então comprando aí Voyager, entre outras empresas aí, em que elas vão ter que, na realidade, tomar o risco para a corretora. Inclusive vão ter que ressarcir uma boa parte dos clientes das empresas aí que eles estão comprando, né? A gente está vendo também a FTX tendo uma vasta propaganda aí. A gente está vendo o token da FTX em todos os lugares, Crypto.com também. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é tomar cuidado com a posição que a gente está hoje, né? Eu particularmente, eu fico sempre com o pé atrás quando eu vejo corretoras fazendo muito marketing. Eu tenho essa trava automática, né? Então, quando eu vejo isso já para mim é um sinal, é uma red flag para mim que solta. No caso da FTX em específico, né, a gente tem a Alameda Research que eles têm, que em parte é financiada pelo token FTT da FTX. E agora o CZ, né, soltando um Twitter aqui, falando que soltaram, né, na rede aí quase 17% da oferta circulante. Então é muita coisa. Os investidores no geral aí, os participantes do mercado vão ficar com medo, e é normal que na realidade a gente tenha essa migração, né, de tokens ali. Então o pessoal começa a sair aí de FTX, começa a sair de institucionais, empresas que estão relacionadas à corretora e começam a procurar um quesito mais seguro aí para a carteira deles, né? Perfeito, um ponto mais de institucional, inclusive algumas empresas que estão sendo vendidas para quem dá mais, porque a lei está mandando, não é verdade? Então não é aquela aquisição saudável que a gente vê normalmente. Fala, não, eles negociaram, entraram em um acordo, identificaram as sinergias entre as companhias, parece que quem levar, levou, e tem gente tomando esse risco para si, e isso cabe aos investidores decidirem se faz sentido ou não para as estratégias de investimento. É bom você que está aí em casa ligado aqui no Crypto News, ficar ligado também nessas notícias e identificar essas movimentações nas companhias que emitem os tokens normalmente. Porque a gente sabe que nem tudo que afeta a companhia afeta o token, e nem tudo que afeta o token afeta a companhia, mas às vezes tem uma ligação bem próxima do que acontece entre esses dois agentes. Então é bom para o investidor que está em casa se ligar, entender como funciona o token, entender como funciona esse investimento. Outra coisa que eu gostaria de tratar contigo, que é uma coisa que a gente está tratando aqui na BMC News com bastante intensidade desde o começo do dia, que é, claro, as eleições, que são as eleições norte-americanas de meio de mandato. A gente sabe que a economia norte-americana está afetando bastante aqui o mercado de criptoativos. Quando a gente tem algum dado divulgado, aqui sobe ou desce, isso está se diferenciando um pouco agora no final do ano, mas ainda afeta de certa forma. Como que as eleições lá nos Estados Unidos podem ou não afetar aqui o mercado de criptoativos? A gente pode ver alguma grande movimentação amanhã? É esperada volatilidade para o mercado de amanhã com as eleições lá nos Estados Unidos? Olha, é meio complicado também falar, né? Porque hoje a gente tem um mercado muito correlacionado com a Bolsa, né? Então, na realidade, se a gente tem aí uma queda... vamos supor que a gente tenha um medo degenerado que derrube o mercado, né? Obviamente a gente vai ter esse reflexo também no mercado de criptomoedas, porque o cara vai precisar executar as criptos dele para pagar as contas dele, né? E basicamente rebalancear ali a perda que ele está tendo na bolsa. Então a correlação hoje ela é muito importante. Então eu acho que efetivamente se a gente tiver umas eleições conturbadas, obviamente propostas em que sejam contra o ecossistema cripto, isso deva talvez mexer um pouquinho no preço. Eu não acho que seja um negócio
extremamente relevante para o ecossistema, porque, afinal de contas, se a gente for tratar especificamente do Bitcoin, é descentralizado, o governo não vai conseguir colocar, em tese, uma grande pressão em cima do ecossistema, pode fazer durante a ponte, né, que interliga o mundo cripto para o mundo real, mas o mercado em si ele não vai ser tão afetado, né? Mas eu acho que o medo, as emoções em si do que as eleições podem criar, com certeza vai afetar, sim, a movimentação de preço. Perfeito, ninguém esperava que uma guerra ou uma recessão global afetasse aqui a criptoeconomia. A gente ditava aí o mercado como muito descorrelacionado, um mercado totalmente alternativo, as coisas se uniram. Então, como é um mercado muito incipiente, a gente ainda não conhece as dinâmicas que atuam sobre ele, então é sempre bom ficar de olho com o pé atrás e lembrando, ser muito cauteloso na hora de investir em criptoativos. Essa é a dica que a gente sempre deixa aqui para todo mundo que está nos assistindo. Nossa missão aqui, nossa da BMC, do pessoal que nos acompanha hoje, o Lucas aqui, é claro, falar contigo, dar todas as informações para fundamentar a sua tese de investimento e aí você decide se faz sentido ou não entrar nesses ativos. Outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar, a gente acompanhou alguns ativos, muita gente que fala que o bear market ele é bom porque está tudo uma calmaria, você tem mais calma para conseguir olhar para um detalhe, para um ativo ou outro, para um segmento ou outro, tentar identificar uma boa oportunidade. A gente fala muito sobre as necessidades de melhorar a infraestrutura da criptoeconomia. A gente sabe que ainda há muitos defeitos, muitas coisas que ainda travam muito valor desses projetos e alguns projetos eles se destacam dentre esses que fornecem infraestrutura para a criptoeconomia. Hoje um dos principais destaques do dia é Chainlink, Token Link ali se destacando bem positivamente. Você acredita que há bom espaço para Link percorrer nessa retomada da criptoeconomia ou ainda há muitos defeitos, há muitos desafios a serem transpassados antes que o token consiga ali ter ampla dimensão, ter ampla atuação no mercado hoje de criptoativos? Há algum concorrente que possa tomar esse lugar? Alguém que está vindo atrás, que está melhorando algumas dores que Chainlink não atendia? Como que você está avaliando toda essa posição para ativos de infraestrutura, especialmente para Chainlink? Perfeito. Eu acho que assim, olha, dentro de vários projetos que a gente tem aí na rede, né, a Link hoje fornece, eu gosto muito da Link, eu acho que eles possuem uma ideia bem legal por trás, infraestrutura por trás, vem se provando um bom projeto perante tempo, né, e eu acho que de todos os projetos, assim, de altcoin que a gente tem, no geral mesmo, Link é um projeto que eu gosto, e que eu particularmente estou nele já faz um tempo, né? Eu tenho grande parte da minha carteira em Bitcoin e Link, assim, se for para contar, ele é assim uma pequena parte da minha carteira, né? Eu acho que ela tem um grande projeto por trás, ela tem uma grande equipe por trás e ela vem segurando muito bem o preço, né? Hoje a gente se encontra num patamar, eu acho com que a gente estava, né? Até colocar aqui na tela. Ela está extremamente barato em relação com toda a corrida que Link teve. Mostra também o próprio quesito de acumulação que a gente está aqui desde maio, né, desse ano. E ele vem acumulando muito bem. A gente não tem, na realidade, movimentações muito exacerbadas e tem, sim, um projeto, na minha opinião, sólido por trás, né? Eu acho que tem que se provar ainda em quesito tempo, mas eu gosto bastante de Link. Maravilha, eu gostaria até de trazer um dos gráficos aqui para a gente ilustrar a nossa conversa. Queria que o pessoal da produção colocasse aqui na tela, que é exatamente o Ethereum em relação ao dólar, mais especificamente eu gostaria de comentar a relação do Ethereum com o Bitcoin. A gente viu um pouco de distanciamento de Ethereum ganhando um pouco mais de força nessas últimas semanas em relação ao maior ativo do mercado, que é, claro, o Bitcoin. Por que você identificou? Por que você identifica, claro, essa disparidade? É o que está acontecendo com o restante do mercado? Tem um pouco mais de receio de entrar nesse criptoativo? O pessoal está buscando altcoins. Eu nem sei se a gente pode chamar mais Ethereum de uma altcoin, é o segundo maior criptoativo disponível no mercado. Como que você está enxergando? Teve um desconforto depois daquela forte desvalorização após o merge? Qual a sua avaliação para esse pequeno descolamento de Ethereum do Bitcoin? O Ethereum realmente, assim, ele tá um pouco mais bullish, né? Ele tá um pouco mais altista aí em relação a movimentos gráficos do que o Bitcoin em si.
Eu estou até escrevendo um relatório esse mês aí sobre o Ethereum pós-merge na Bankless para a gente analisar aí como é que está a estrutura dele on-chain, então como é que está a rede em si. Olha, na minha opinião, eu acho que eu não sou um grande fã da atualização do pós-merge aí da camada de consenso do Ethereum. Existem inúmeras ressalvas aí que abriram portas aí, eu acho que problemáticas em que o Vitalik pode ter eventualmente problemas em corrigir elas, né? A gente está tendo blocos que são censurados agora no Ethereum, que antes a gente não tinha. Por mais que isso não seja refletido no preço, né? A gente está tendo problemas de censura nos blocos, são inúmeros relays ou retransmissores de nós, de validadores ali da rede, que estão operando através das normas da UFAC, então excluindo todas as transações que passaram por endereços da Tornado Cash, né? A gente teve aquele problema da Tornado Cash, inclusive, que foi até da última vez, né, que eu vim aqui comentar. E a gente não está refletindo isso no preço. Então, assim, é meio complicado, inclusive, até falar o porquê que existe uma maior possibilidade altista no Ethereum, mas, sim, o gráfico está bem mais bullish do que o gráfico do Bitcoin. Perfeito para todo mundo que gosta de saber um pouco mais sobre esses assuntos. Eu sei que você sempre está ativo ali nas redes sociais, como o pessoal te acha, como que tem acesso aí às suas ideias, às suas análises, às suas visões de mercado. Eu sei que eu acompanho bastante ali, essa crítica Ethereum eu já vi algumas vezes, inclusive. Bom, o pessoal aí que quer me acompanhar nas redes, eu tô no YouTube e no Instagram como Naka Invest, só procurar lá Lucas Nakata, Naka Invest. Lá eu passo bastante aí um pouco da minha visão de mercado, os 5 anos aí que eu tô nesse mercado de criptomoedas, nessa loucura que é estar nesse mercado de criptomoedas. E é isso, galera. Qualquer coisa é só chamar lá, fiquem à vontade, sempre à disposição.